Olá, amigos, olá, amigas que nos acompanham em nosso estudo. Cá estamos nós novamente em mais um encontro, em mais uma vez, com mais uma oportunidade de tecermos os nossos comentários, de aprendermos com o Espírito Emmanuel, com a sua interpretação, a respeito de colocações da Bíblia que ele nos traz e nos elucida com profundidade a respeito de cada uma delas. Nós sempre gostamos de dizer, estudando a obra Palavras de Vida Eterna, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Estamos no capítulo 153, intitulado Conceito de Salvação. Emmanuel nos traz uma colocação do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 2, dizendo assim: Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, ele inicia o seu texto da seguinte forma: salvar, em sinonímia correta, não é divinizar, não é projetar o céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Salvar, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar, e nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem na qual enfrentará naturalmente perigos novos, e doente salvo da morte não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Fazendo uma pausa no texto de Emmanuel, até aqui nós já depreendemos que a salvação é quando nós buscamos fazer em nós o que nos torna espíritos ainda mais depurados. E esse trabalho é gradual, ele é feito passo a passo. Não significa, dirá Emmanuel, no seu primeiro parágrafo, conferir santidade. Não significa que vamos atingir a angelitude do dia para a noite ou da noite para o dia, num piscar de olhos, no estalar de dedos. Mas sim que nós buscaremos conservar o que há de bom, trabalhar o que ainda não é bom e conquistar o que é bom, conquistar as novas virtudes. Não significa sairmos do campo de batalha. Não significa sermos distanciados do campo das provas, em que seremos ali colocados realmente à prova, em que teremos a oportunidade de testemunhar da nossa fé, de praticar o que nós aprendemos. Mas, na verdade, é onde nós vamos receber verdadeiramente mais oportunidade para colocar em prática o que nós aprendemos na teoria. Nós não seremos afastados, não seremos eximidos das nossas próprias responsabilidades. Seremos salvos por nós mesmos, digamos assim, com o auxílio do Espiritismo, que vem dilatar a nossa consciência, que vem nos convocar para sermos pessoas, espíritos, cada vez melhores. Então Emmanuel continua: se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isso é, como auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las e a cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras
perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos como apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Como dissemos inicialmente, esse é um trabalho que vai ocorrendo gradativamente, que exige de nós paciência e trabalho contínuo, porque já fomos nós que nos intitulamos espíritas, nós espíritas já fomos salvos, a nossa consciência já foi esclarecida a partir do momento em que o espiritismo chegou até nós, a partir do momento em que passamos a ter contato com essas verdades consoladoras e esclarecedoras. O espiritismo sempre está para nós. Os espíritos da codificação sempre estarão na própria codificação nos auxiliando, e nós temos os nossos espíritos protetores sempre buscando incutir em nós as boas ideias da renovação. Mas nem sempre nós estamos, tanto quanto eles estão para nós, nem sempre nós estamos dispostos para nos abrir para o conhecimento espírita. Nem sempre nós estamos dispostos a permitir a presença dos bons espíritos em nossa volta. E isso depende unicamente de cada um de nós, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos. Portanto, se nós realmente queremos aceitar essa salvação, salvação essa que não vai nos colocar em uma posição de angelitude da noite para o dia, ou num piscar de olhos, ou no estalar de dedos, mas que vai nos dilatar o entendimento, elevar o nosso nível de compreensão, nos ensejando a buscar novas conquistas e corrigir os nossos próprios erros e fazer os reajustes da nossa rota, as corrigendas que se fazem necessárias, a fim de que Jesus, que é o nosso guia e modelo, o grande referencial de salvação moral, porque ele não somente falou, mas exemplificou tudo o que ele disse e muito mais, temos Jesus como a nossa referência. Alguns dos nossos irmãos espíritas dizem que ainda não são espíritas. E quando nós perguntamos o porquê, a resposta é que dizem que ainda não conseguem ser como o Espiritismo diz para ser, ainda não conseguem perdoar totalmente, ainda não conseguem ter empatia, ainda não conseguem reconciliar-se com naturalidade e tantas outras coisas. O que é algo que, modéstia à parte, não é uma justificativa, porque o próprio Kardec vai dizer que espírita é todo aquele que busca vencer a si mesmo e dominar as suas tendências, as suas más tendências, as suas más inclinações e as suas paixões. Portanto, se nós temos hoje o conhecimento, a consciência de que agimos mal para com alguém, de que agimos mal para com nós mesmos, de que escolhemos um caminho que não foi bom e de que causamos algo que não foi positivo para alguém, e essa consciência é potencializada com o ensinamento do Espiritismo, nós somos espíritas. Se nós buscamos melhorar-nos a nós mesmos, se buscamos ter Jesus como nosso referencial, mesmo em conduta, em ensinamento, o nosso referencial moral, mas também o nosso referencial civil, porque Jesus é um exemplo moral, mas também é um exemplo de cidadão, um exemplo civil, um exemplo de alguém que conviveu em sociedade, com pensamentos, com pessoas diferentes, com crenças diferentes, com tudo diferente, mas soube conviver. Ele não, em nenhum momento, se eximiu da convivência, em nenhum momento ele, mesmo já sendo um espírito relativamente puro, não se distanciou. Muito pelo contrário, Jesus sempre estava inserido no meio daqueles que precisavam, e ele também precisava, pelo compromisso que havia assumido, estar no meio daqueles. Então, tendo Jesus como nosso referencial
e o Espiritismo para nos esclarecer, para nos orientar, nós estamos sim em vias de atingir a vitória de nós mesmos, porque o Espiritismo nos trouxe essa salvação. Não essa, como vai dizer o Espírito Emmanuel, que nos coloca em uma posição de angelitude, miraculosamente falando, mas a salvação que está ao nosso alcance, que se apresenta, que está diante de nós e que abriu as portas para nós. Mas nós precisamos querer acessar essas portas, nós precisamos querer abraçar essa salvação que traz para nós o despertamento da consciência, que traz para nós um entendimento mais amplo e mais claro do que nós precisamos fazer para melhorarmos a nós próprios. Não vai acontecer da noite para o dia. Ser espírita não significa ser perfeito. Inclusive, nas primeiras obras de André Luiz, se não me falha a memória, em Os Mensageiros, eles vão fazer um trabalho em um centro espírita e um dos mentores é perguntado da seguinte maneira: se não tiver alguém que seja espírita, mas que esteja em condições de servir, essa pessoa vai poder ser aproveitada ou ela precisa obedecer a determinados critérios? E os espíritos vão responder: é claro que vai poder ser aproveitada, porque onde existe coração disposto, onde existe boa vontade, nós aí utilizamos essa pessoa, esse indivíduo, como ferramenta de ação. Então nós vemos nessa própria colocação e em tantas outras que a justificativa da imperfectibilidade não pode se tornar algo comum de ser dito para que a pessoa não busque aprimorar-se a si própria. E isso é perigoso, é um risco, porque muitas acabam caindo acabam tropeçando na ilusão de que o que não puderam fazer na encarnação de hoje, na presente encarnação, vão poder fazer numa próxima. E até dizem: hoje eu não estou pronto, vou deixar para uma próxima vez. Mas aí lembramos que muito será pedido a quem muito foi dado. Se nós já recebemos a salvação, que é o Espiritismo, se o Espiritismo já já dilatou a nossa consciência, nós temos um campo vasto teórico, a própria codificação, com 5 livros básicos, contemplando os 3 aspectos do Espiritismo, científico, filosófico e religioso, trazendo não somente a teoria, mas também o relato dos espíritos, como nós vamos verificar na obra Céu e Inferno, sobre as suas experiências de vida, sobre a sua consciência depois da desencarnação, nós nos tornamos muito mais conscientes e sabemos que não podemos postergar o que pode ser feito hoje, o que precisa ser feito hoje. Porque o amanhã vai apresentar para nós novas demandas. E se nós teremos novas demandas, se nós temos novas demandas, né, além do que nós esquecemos ou não fizemos voluntariamente no passado, tudo isso vai se somar e vai precisar ser prestado contas. Nós vamos precisar prestar contas com o Senhor da vida. Então, nos assenhoremos sim dessa realidade que é o Espiritismo e que possamos dizer: sim, sou espírita, porque o espírita é todo aquele que busca vencer as suas más inclinações, dominar a si mesmo, dominar as suas más tendências. Portanto, o espírita é aquele que busca salvar-se de si próprio a partir do esclarecimento, a partir do entendimento, e tendo Jesus, como vão nos dizer os espíritos, tendo Jesus como guia e modelo, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, como guia e modelo da nossa vida, como guia e modelo da nossa existência. Façamos no hoje, exatamente no hoje, porque a salvação nos chega hoje. Não deixemos para amanhã, para a próxima encarnação, o que pode ser feito, o que precisa ser feito hoje, porque a oportunidade, em verdade, que Deus nos deu é para ser utilizada hoje. Então,
abramos as portas do nosso coração para o Espiritismo, que está de portas abertas para nós, e adentremos, sim, a esse campo profundo e vasto e verdadeiro e puro e sublime que vai nos fazer ser salvos da nossa própria imperfeição, compreendendo que nós somos seres perfectíveis. Nós estamos fadados à perfeição relativa, nós estamos no caminho para essa perfeição. A nossa perfectibilidade é real e Deus assim o quis. Então, queridos amigos e amigas, trazemos de volta a colocação do apóstolo Paulo. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Muita paz a cada um e a cada uma que nos acompanhou até aqui e até o nosso próximo estudo.